Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário O Próximo Livro é o Melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonica, sem carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon. Caso você queira me enviar um livro, qualquer outro mimo contido na minha lista. E finalmente eu deixo a recomendação. Se você for adquirir algum livro ou qualquer outro produto, utilize o link de algum associado à Amazon. Assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital, tá bom? Ano novo e super engajado eu estou para nesse 2024 continuar trazendo conteúdo que eu acho pertinente e relevante para vocês que me acompanham e do qual eu me identifico, né? Quem me acompanha no ano passado sabe que eu explorei muito esse livro, Irmãs da Revolução, que é uma coletânea de histórias de ficção científica com enfoque no feminismo especulativo. Claro que se utiliza também de outros elementos como distopia, fantasia, etc. Né? Mas o enfoque é isso mesmo, feminismo especulativo. E eu fiz, no mês de dezembro, uma resenha última, e agora vai ser a primeira do ano 2024. Estou super animada. É um livro que eu li no ano passado paulatinamente as histórias, e além de ir resenhando, e esse ano não será diferente. Eu estou aqui, então vocês vão ver que no decorrer do ano ainda tem muito tempo para explorar esse livro, que eu pretendo ler integralmente, né? Vai ser um livro que, quando eu terminar, vai dar um quê de saudade, porque não é só um livro lido, mas assim, um livro de contos em que todas as histórias foram resenhadas. Hoje, a narrativa de hoje é da autora belga Anne Rich, eu acho que se pronuncia assim, não tenho certeza, mas quem souber o nome correto dela, a pronúncia, pode ficar à vontade, me corrigir nos comentários. E o título da história de hoje é O Sono das Plantas. Se a gente for pensar no título, a gente já pensa que a planta, por si só, ela já é muito quieta, tirando algumas plantas que eu acho que são mais reativas, por exemplo, como, por exemplo, um girassol, que se move de acordo com a posição do sol, da luz, ou mesmo com a planta carnívora, que ela tem aquele bote mesmo de pegar presa, um inseto, algum bicho, ou qualquer bicho, pessoa ou superfície que estiver próxima às suas garras. Não sei se são garras, mas vocês entendem o que eu quero inferir. E a planta por si só ela é muito quieta, né? E quando a gente pensa no sono, que já é um período de descanso na natureza, tanto de fauna e flora, e humanamente falando, é um período de maior descanso mesmo, um período de vulnerabilidade e do corpo se refazer para uma nova jornada, um novo dia, né? Então eu acho que por si só o título já me deixou assim logo de cara com muita curiosidade. Foi uma história curta, curtíssima por sinal. Às vezes eu fico em dúvida se eu gosto mais das histórias curtas ou as mais longas desse livro. Eu acho que as mais longas, porque eu gosto de alguns elementos quando a narrativa é mais extensa. Mas é uma história muito boa. Foi publicada em 1967, né? Aí quando eu penso na data, né? Já penso que foi um período tão inovador, né? Trazer essas reflexões sobre as pautas femininas, né? Eu acho que cada era ela tem a sua complexidade, mas também tem o seu engajamento, né? E eu achei muito interessante, né? Porque esse livro ele traz histórias mais atuais, mas também histórias muito mais antigas. Eu não lembro se li alguma tão antiga como essa, de 67,
Gostei muito, mas aqui conta a história de Rania. Ania. Rania é uma jovem que vive sua vida normal, comum, com a família, e ela tem um noivo. E num dado momento da história, a Ania vai fazer um passeio com seu noivo. E eles estão num lugar que tem uma árvore. E a Ania decide se aproximar dessa árvore e descansar. Mas quando ela faz isso, a árvore meio que abraça ela e ela não consegue se desvencilhar desse momento. Né? E ela sente uma canseira, uma sonolência. E é como se a Ana ela começasse a se aderir àquela árvore, né? Fazendo parte mesmo da estrutura, né? Aí eu fiquei pensando, no mínimo teria que ser uma árvore parasitária para conseguir prender o indivíduo, né? E ela fica lá naquele estado de quase hibernação, mas não chega a tanto. E num dado momento ela consegue ter essa ruptura dessa árvore e ela volta para sua casa, né? O seu noivo vive um relacionamento normal, comum com ela, de vez por outra e vê-la e ele vai na casa dela. Mas é interessante porque a cada dia que ele passa a visitá-la, ela está mais sonolenta, ela está mais cansada. E é como se ela começasse a adquirir os aspectos de uma árvore, né? As características de uma árvore. E a sua mãe olha para ela com perplexidade, porque percebe que ela tá gostando daquele status, sim. E é como se a Ania ela tivesse num estado de, de tanta sonolência, de tanta espera por aquele momento, e ela curte tanto aquilo, que é como se ela estivesse esperando suas raízes nascerem, para ela chegar no status de total transformação em árvore. Eu vou ler um trechinho, só para inferir um pouco a obra, para que vocês consigam inferir algum aspecto que talvez nessa mini sinopse vocês não conseguiram perceber da narrativa. É uma história curtíssima, mas eu quis, também por isso e porque achei o trecho interessantíssimo, trazer para vocês parte dessa leitura. E diz assim: as florestas diante dele se dividem entre luz do sol e sombra. Subitamente, porém, ela se sentiu fraca e suas mãos agarraram a casca da árvore. O jovem ficou preocupado, surpreso. Ah, não é nada, disse ela. Sentou-se na grama e apoiou a cabeça no tronco. Então empalideceu, alisou o vestido e olhou ansiosamente para o noivo. Que lugar bonito, disse ela. Mas Le déjeuner sous le bê está arruinado. Eles deixaram de fazer caminhadas. O noivo tentou arrastá-la consigo, mas ela teimosamente recusava, alegando cansaço. Por volta dessa época, ela de fato sofria de períodos inexplicáveis de exaustão. Sentia muito em sua imobilidade por não ser capaz de lançar raízes, enterrar-se no chão de vez, cercando-se de uma nuvem inquieta de luz, como aquelas em torno de pinheiros ou de certos arbustos no verão. Porém, precisava se levantar de sua cadeira, e para um lado e para o outro. Ela cometia uma violência contra si mesma, ao falar, ao se mover, e depois tombava, tremendo a boca seca, morrendo de sede, feito uma planta, a qual se negava água. É como se fosse um processo gradual de exaustão, de sono, de cansaço, de falta de vontade, né? A ponto de ela aspirar, de fato, esse momento que eu falei do surgimento de suas raízes. A história prossegue e depois de tantas visitas que o seu noivo faz, ele acaba retomando a vida, mesmo gostando muito dela. E num dado momento ele chega para a Ania e diz o seguinte, que aconteceram mudanças e que ele vai entrar num outro relacionamento, né? E é interessante porque, concomitante a isso,
algo que não se esperava aconteceu, né? A Anne, ela começa a ter suas raízes sendo afloradas. A sua mãe fica irritada, escandalizada com essa aceitação da Anne, desse rompimento de relacionamento, e por ela ter praticamente se transformado em uma árvore. Eu vou ler só mais um trechinho para fechar essa ideia para vocês e falar um pouco sobre o que eu consegui inferir da obra. Inclusive a própria autora, ela fala um pouco no início sobre a ideia que ela quer trazer sobre essa narrativa. E diz assim: as raízes dela cresceram da noite para o dia. Ela sentiu em todo lugar, penetrando a terra, que alegria enfim e que dor. Ela sentia como se estivesse viajando para trás no rio do tempo. Odores atacaram, essências em transformação. Sua adolescência tinha um cheiro ansioso como tira amarga. Algumas tinham crescido no playground da escola, onde ela sempre se sentira tão entediada. Sua infância cheirava a solveira. Ela viu a si mesma seguindo um caminho curvo. Uma graúna cacarejou das profundezas no arbusto. Os frutos da solveira jaziam na grama, sangrando. Ela os amassou com os pés. Que mundo brotaria quando ela fizesse a curva? Avançou com cautela. Com o último empurrão, suas raízes perfuraram o solo. E então ela desceu, o coração martelado na direção do odor. O odor do dia em que ela nascera. Seu nascimento tinha um cheiro apagado, como aquele que para sobre pedreiras de ferro. Seu nascimento cheirava a samambaias. Ela viu uma samambaia brilhando com seu topo ereto, arranhando o céu com sua palma de luz. E aí a narrativa, ela prossegue. É interessante porque essa história, ela quer trazer pra gente da protagonista Anya, um sentimento de tédio. Um sentimento de tédio em relação à sua vida, à sua rotina de mulher e de uma vida comum que ela teria, saída de um lar e depois transportada para a sua formação de família com o cônjuge. E ela refuta muito isso a ponto de se transformar numa árvore. É contraditório quando a gente pensa na figura da árvore por um status de quietude que o vegetal tem, se comparado a uma vida humana ou até mesmo de um outro animal da espécie da espécie fauna, porque aquele tem uma mobilidade diferente da planta. Mas mesmo assim, mesmo existindo essa contradição, a autora ela quer falar sobre isso. Aí eu pensei sobre alguns elementos da narrativa quando a Anya nos conta essa história e quando a autora nos traz essa narrativa, e eu percebi nessa protagonista um sentimento muito forte dentro dela de solidão. De solidão dentro do universo que a cerca. Diga-se de passagem, é importante frisar a diferença de solidão e de solitude. Solidão tem dois aspectos. Tem um aspecto objetivo, quando alguém está só. Por exemplo, eu agora, nesse escritório, estou só. E tem um aspecto subjetivo. Poderiam ter outras pessoas aqui dentro, junto comigo, e mesmo assim eu me senti só. E a Anya, ela sente essa solidão, mas é muito perceptível nessa protagonista um sentimento de solitude. Quando ela percebe que, através dessa transformação de humana para a planta, para a árvore, ela vai se sentir completa, feliz, e a vida dela vai ter algum sentido. Porque ela é uma pessoa que tem um anseio muito forte pelo sentimento de solitude. Eu entendo em parte isso dela, porque eu tenho muito forte em minha natureza um sentimento de solitude, mesmo que eventualmente e sempre esteja rodeada de pessoas. Mas ela quebra essa felicidade familiar, conjugal, quando ela
promove essa ruptura. Ou seja, para ser feliz, eu não vou precisar ter um casamento, um filho, etc e tal. A Anya, ela consegue demonstrar essa felicidade que algumas pessoas demonstram no sentido de terem na sua vida como escolha pessoal a felicidade fora dessa estrutura familiar, né? É um conto desafiador, se a gente pensar que foi produzido num período em que a questão da família era muito forte, a cultura do legado de família, de um indivíduo construir uma família e seguir aquilo que a sociedade esperava, que seus pais esperavam, um trajeto normal da vida humana. E aí a autora rompe com essa estrutura e diz, não, você não vai ser feliz estando rodeado de pessoas ou vivendo isso aí não, a família não. Você pode ser feliz, mesmo se você optar por não ter essa formação de família e estar desenvolvendo uma rotina de vida de solitude, de estar mais só e ter, sim, essa alegria com a própria solitude. Eu acho bem desafiador, porque existe também uma cultura dessa verbosidade de que muitas mulheres alegam que jamais terão uma família, jamais casarão, jamais terão filhos, e depois de passados anos e décadas, elas acabam, às vezes até na velhice, tendo um pouco de arrependimento por não terem tido isso, né? Porque às vezes vivem uma vida muito de trabalho e carreira profissional e percebem que a vida não é só uma carreira profissional, né? Que precisa ter outras coisas, ou é possível também ser feliz com outras realizações, né? Mas achei bem interessante, e essa contradição, né, da autora, que a autora fez, né, uma analogia, né? Ela pegou a figura humana e transformou numa árvore, numa planta, para mostrar que aquela protagonista, ela conseguiria ser feliz e chegou no seu status de felicidade através dessa solidão e solitude. Foi uma história maravilhosa e deixo mais uma vez a dica dessa história para quem tiver a oportunidade de conhecer, ler como eu li e ter suas próprias conclusões sobre o texto, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau!